Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje nós iremos entender que nem sempre o não de Deus é algo ruim, mas também veremos que o não dele é para ser obedecido. Nós somos seres humanos muito teimosos e às vezes cheios de manias e vontades, mas precisamos entender que a nossa vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. A nossa carne pode até gritar, porque às vezes ela grita e grita alto, mas o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Não é o que diz lá no livro do profeta Samuel? Então vamos ver o que a palavra nos fala sobre esse assunto, sobre o não de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 9. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Muitas vezes pensamos que Deus só responde quando ele diz sim, não é verdade? Mas o não dele também é uma resposta. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes é um propósito de te fazer pensar melhor, refletir e até de saber esperar. Quando Deus diz não, ele não está te punindo. Ele está te protegendo de si mesmo. Você sabia disso? Aí você vai pensar assim, mas por que, pastor? Me protegendo de mim mesmo? Porque, como falei, nossa carne é cheia de vontades e ela, às vezes, e te digo que na grande maioria das vezes, ela quer prevalecer sobre a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Paulo pediu quantas vezes para Deus tirar o espinho da carne dele? 1 vez? 2 vezes? Não, ele pediu por 3 vezes e Deus disse não por 3 vezes. Mas esse não guardou o coração de Paulo do orgulho e o manteve dependente da graça. Muitas vezes precisamos disso, do não de Deus, para nos mantermos no caminho certo. A desobediência ao não de Deus pode trazer toda uma consequência para a vida. Te pergunto, quantas vezes você pediu algo e Deus não te deu? E depois você percebeu que se ele tivesse dado, teria sido a sua ruína. Você já parou para pensar sobre isso? Que nem sempre o não dele é porque Deus é ruim, e sim porque ele quer o seu bem? O não de Deus é sinal de amor. Deus, ele é pai, e pai que ama corrige e impede o filho de se ferir. Mas isso é bíblico, pastor? Sim, claro que é. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ele ama. Às vezes, o não de Deus é um muro que te impede de cair no abismo. É ele te dizendo, filho, eu sei o que você não sabe, eu vejo o que você não vê. Vamos ver alguns exemplos bíblicos do não de Deus. Deus disse não a Moisés quando ele pediu para entrar na terra prometida. Deus disse não a Davi quando ele quis construir o templo, mas em ambos os casos o não preparou um plano maior. Deus tinha algo maior, tanto para Moisés quanto para Davi. O não de Deus nos ensina a obedecer. Obedecer quando Deus diz sim é muito fácil, é fácil demais. Mas obedecer quando ele diz não é prova de maturidade espiritual, é prova de que você está ouvindo a voz dele. Jesus nos ensinou isso no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, orando, falou isso, mas o não de Deus para ele teve o quê? Propósito. O Filho de Deus ouviu o não, e esse não abriu o caminho para a salvação. O não do Pai gerou o maior milagre da história, a cruz. Então ouça o que eu vou falar agora para vocês. O não de Deus hoje pode gerar um sim eterno amanhã, pode te trazer salvação. Quando o não vem, confie no sim que ainda virá. Deus nunca fecha uma porta sem preparar outra melhor. O não de hoje pode ser o caminho para o sim perfeito de amanhã. Creia nisso, que Deus está te preparando algo melhor e maior. José do Egito, porque nós o conhecemos assim, ouviu o não várias vezes quando ele foi traído, vendido e esquecido.
mas aqueles não o conduziram ao trono do Egito. Deus transformou o não em degrau de crescimento. Quando Deus diz não, Ele não está te rejeitando, Ele está te direcionando. Quando Deus diz não, Ele não está te privando, Ele está te preparando. Quando Deus diz não, Ele não está acabando com o seu sonho, Ele está moldando o sonhador. O não de Deus hoje é o caminho para o sim. O sim que você vai agradecer amanhã. Eu tenho certeza disso. Creia nessa palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para realmente colocarmos em prática. O não do Senhor muitas vezes tem um propósito. O não do Senhor, na realidade, sempre tem um propósito. E podemos crer que esse propósito é algo muito maior e melhor para as nossas vidas. Precisamos aprender a obedecer e aceitar quando o Senhor fala não para a gente. Porque sabemos que o seu não vai ser porque o Senhor sabe o que estava adiante e o que iria acontecer. Muitas vezes queremos cumprir a vontade e o desejo da nossa carne, mas não podemos ser assim. Precisamos ouvir a sua voz e obedecê-la. Precisamos saber que o Senhor é um Pai amoroso e bondoso e quer sempre o melhor para nós. Pai, que o Senhor esteja sempre na nossa vida, que o Senhor possa sempre dizer não quando for preciso e que possamos aceitar isso, que possamos aprender a ouvir o seu não. Desde já eu te agradeço e peço ao Senhor que abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que ficou até o final ouvindo esta mensagem. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.